pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o gorro batik, um modelo bem diferente que fica bem bonito. Eu vou mostrar também para vocês como confeccionar esse pompom bem redondinho. Bem, a seguir vocês vão conferir a lista de materiais e daremos início à aula de hoje. Antes de conferir a lista, eu gostaria de convidar você que já assiste os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscrever aqui no canal. Assim você recebe semanalmente todas as aulas que eu compartilho. Aproveite para ativar o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça de deixar aquele like todo especial aí embaixo no vídeo. Claro, para ajudar o trabalho da professora, e deixe seu comentário para eu saber o que você achou dessa aula do gorro. Bem, agora sim, vamos conferir a lista. Para trabalhar o gorro, eu vou usar o fio batik da Círculo. Eu escolhi a cor 9510 para trabalhar esse gorro. Agulha 2,5 a 3, se você tiver o ponto mais apertadinho, pode usar a número 3. E eu vou usar também o kit Faz Pompom para trabalhar a aplicação, a montagem e a aplicação do pompom no gorro. Todos esses materiais, incluindo toda a coleção do fio batik, acessórios, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja. Então, depois da aula, dê uma passadinha e confira todas as novidades. Eu indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja muito segura e que entrega com rapidez em todo o Brasil. Então, depois, não deixe de dar uma passadinha para vocês conferirem tudo que eu estou falando aqui. E agora, vamos dar início à nossa aula. Aqui eu vou passar a medida para vocês em centímetros também, porque quando a gente começa a confeccionar, cada pessoa tem uma tensão de ponto. Então, fica já a dica para que vocês possam mudar a agulha, aquela diquinha que eu dei. Agulha 2,5, 3 até 3,5 para quem tem o ponto bem apertadinho. Então, olha lá, eu deixo o gorro assim, dobrado, bem certinho. E eu venho medindo, olha só, 44,5. Então, pode ser que o seu dê 45, 46. Então, você, dependendo da tensão de ponto. Menos que isso, já não é muito legal, porque ele é um gorro adulto. Então, você pode trocar a agulha, apesar dele ficar bem elástico, principalmente porque iniciamos pela barra, com essa barra bem bacana. Vou medir a altura também. Assim fica mais fácil para vocês se guiarem. Então, olha lá, desde lá do pompom, né, onde eu amarrei o pompom, 20 centímetros. Agora que já temos as medidas, já conferimos a lista, vamos começar a crochetar o nosso gorro. Inicio o gorro pela barra, onde eu trabalho 12 correntinhas. Pulo uma, duas, venho na terceira e começo a trabalhar em pontos baixos. Eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada correntinha de base, até chegar à última correntinha, onde eu volto para iniciar a segunda carreira. Tenho aqui o total de 11 pontos baixos. Sempre faremos um ponto de borda no início e um ponto de borda no final. O ponto de borda do início é feito da seguinte forma: eu passo a agulha, busco a laçada. Fico com as duas na agulha, eu passo por dentro das duas. Então, aqui eu tenho o meu ponto de borda, o primeiro ponto da carreira. Todas as carreiras seguintes faremos dessa mesma forma.
Agora, eu começo a trabalhar a base, vindo até o penúltimo ponto. O último, faremos também o ponto de borda. Então, eu passo a agulha, eu vou trabalhar toda a base da barra em pontos baixos, só que pegando só na alça de trás para ficar com o relevo. Então, venho a alça de trás e faço um ponto. Ao invés de pegar nas duas, eu pego só na alcinha de trás. E dessa forma eu trabalho até chegar lá no final da carreira, onde eu volto para terminar essa, iniciar a próxima e já dizer por quantos centímetros vamos percorrer até finalizar essa parte da barra. Percorri até chegar no penúltimo. Aqui no último ponto, eu não pego na alcinha de trás. Eu venho, passo aqui pela frente, sempre pegando duas alcinhas do ponto. Porque ele reforça. Esse é o objetivo de confeccionarmos um ponto de borda no início e um no final. Viro o meu trabalho, eu sempre inicio fazendo o ponto de borda, passo a agulha no primeiro ponto, fecho as duas laçadas e depois sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás do ponto. Chegando no final da carreira, eu faço novamente o ponto de borda. Aqui no último ponto, fazemos o ponto de borda, pegando as duas laçadinhas do ponto e fazendo o ponto baixo. Eu vou trabalhar dessa forma em carreiras de vai e vem, sempre fazendo ponto de borda no início, ponto de borda no final, os pontos aqui da carreira, ao longo da carreira, sempre um ponto baixo para cada ponto baixo de base, pegando só na alcinha de trás do ponto. Eu percorro dessa forma até completar mais ou menos em torno de 48 centímetros. Já trabalhei toda a base e aqui eu completei 48 centímetros. Deixa eu medir aqui para vocês. Ó, lá desde do início até o finalzinho, sem esticar. É 48 centímetros. 48 e um pouquinho. Então, em torno de 48 centímetros. Esse é o tamanho adulto. Ele também é um gorro que serve para adolescente, já que a cabeça não muda muito de tamanho, e o objetivo de trabalhar essa barra aqui no início, né, do gorro, na parte que fica mesmo na parte de baixo da cabeça, na testa, na nuca, é que é bem elástico. Então, se a pessoa tem a cabeça 2 centímetros menor ou 2 centímetros maior, ela se adapta, que fica uma barra bem elástica. Agora, eu já faço a costura aqui, para depois subir a base. Para fazer a costura, eu faço o seguinte, eu passo a agulha no primeiro ponto e lá no primeiro do outro lado. E fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo, passo no ponto e lá na carreira de trás também passo no ponto. Fecho com ponto baixíssimo. E assim eu sigo até chegar ali ao finalzinho da costura de ambos os lados. Essa costura é legal porque eu não preciso cortar o fio e ela fica como se eu estivesse fazendo mesmo uma carreira. Então, olha só, ela imita o relevo da própria carreira. Chegando aqui no final, já podemos dar início
a parte da base, ainda sem cortar o fio. Eu não preciso cortar o fio em momento nenhum, fazer o arremate, nada. Eu já continuo ali começando a base do gorro. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu venho e faço o seguinte, eu passo a agulha nessa primeira carreirinha e fecho as duas laçadas. Volto nessa mesma carreira, que seria a carreirinha que aparece em relevo, e faço mais um ponto baixo. Então, fiquei com 1, 2 baixos. Eu pulo a carreira, que fica mais baixinha, ó. Então, depois do relevo, eu tenho outra carreirinha. Essa carreira eu pulo e venho novamente no relevo. Nesse ponto, nessa carreira em relevo, eu faço 2 pontos baixos. Pulo a carreirinha que fica mais para baixo e venho na próxima em relevo. Novamente, 2 pontos baixos. E dessa forma, eu sigo até dar a volta em toda a carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, agora eu venho no primeiro ponto que fizemos e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu já tenho a base para começar a trabalhar o ponto bolha, o ponto que vamos trabalhar por toda a extensão do gorro, intercalando as carreiras de baixo, as carreiras do ponto bolha, o ponto puff. Agora, aqui nesse primeiro ponto, eu subo 4 correntinhas. Eu pulo o próximo ponto e venho no ponto seguinte. Faço um ponto alto. Depois do ponto alto, sempre faço uma correntinha, laçada na agulha, e agora eu vou passar o ponto aqui nesse espaço antes do ponto alto. Busco a laçada e deixo na agulha. Jogo o fio por cima da agulha, volto no espaço, busco a laçada e deixo na agulha. Jogo o fio por cima da agulha, volto no espaço, busco a laçada e deixo na agulha. E eu repito por 4 vezes dessa mesma forma. Depois disso, eu passo o fio por dentro de todas as laçadinhas. Agora, laçada na agulha, eu não faço correntinhas. Laçada na agulha, eu pulo um ponto, venho no ponto seguinte. Faço um ponto alto, uma correntinha. E, novamente, volto nesse espaço antes do ponto, busco a laçada por 4 vezes, deixando na agulha. Passo o fio por dentro de todas as laçadinhas. Laçada na agulha, pulo um ponto e venho no ponto seguinte. Faço o ponto alto, uma correntinha e, novamente, puxo a laçada, buscando e deixando na agulha por 4 vezes. Busco a correntinha, passo por dentro de todas as laçadas. Laçadinha na agulha, pulo um ponto, venho no próximo. Um ponto alto, uma correntinha e, novamente, laço o fio por 4 vezes e depois fecho todos de uma única vez. Eu trabalho dessa forma até chegar ao final da carreira. Cheguei ao finalzinho da carreira. Aqui eu tenho as correntinhas, as 4 correntinhas. Só que se eu fecho aqui, eu fico com esse ponto vazio. Para ficar com a carreira igualada, eu venho e faço um ponto bem no espaço onde eu fiz as correntinhas. Então, venho, faço um ponto, uma corrente e trabalho puxando as 4 laçadas.
Agora sim, eu venho e fecho aqui, pulando essa parte e vindo com um baixíssimo lá sobre o próximo ponto alto. Então, ele fica escondidinho ali por trás e eu não fico com aquele espaço vazio. Agora, eu começo a trabalhar as carreiras em ponto baixo. Como eu faço isso? Depois do ponto alto, eu fiz a correntinha antes de puxar as laçadas. E aqui eu fico com esse espaço das correntinhas. Então, eu venho aqui com um baixíssimo, subo uma corrente e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos. Depois, eu venho lá no próximo espaço, onde eu tenho a correntinha depois do ponto alto, e faço 2 pontos baixos. Então, aqui eu sempre olho onde está o ponto alto, dou uma puxadinha e já aparece esse espaço, o espaço da correntinha de base, onde eu faço 2 pontos baixos. E dessa forma, eu sigo até chegar ao finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, eu venho e fecho essa carreira com ponto baixíssimo, bem em cima da correntinha de base que fizemos. Inicio com uma correntinha, que eu conto como um ponto, e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Depois disso, eu fecho com baixíssimo e faço novamente mais uma carreira em ponto baixo, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. 3 carreiras no total. Depois, eu volto para fazer outra carreira do ponto bolha. Finalizei as 3 carreiras em ponto baixo, vamos para o início de mais uma carreira no ponto bolha. Faço 4 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo e novamente uma correntinha. E depois sigo trabalhando, puxando as 4 laçadas, passo por dentro de todas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, puxo as 4 laçadas, ou seja, exatamente igual fizemos na primeira carreira. Novamente, passo por dentro de todas, pulo um ponto de base, venho no próximo. Uma correntinha, puxo as 4 laçadas e sigo por toda a carreira. Cheguei novamente ao final da carreira, agora, ponto baixíssimo no espaço da correntinha, uma corrente, um ponto baixo. E sigo fazendo a carreira com 2 pontos baixos, logo após o ponto alto de base, onde temos o espaço da correntinha. Eu sigo fazendo essa carreira e depois mais 2, um ponto baixo para cada ponto de base, para completar as 3 carreiras em ponto baixo, como já fizemos aqui anteriormente. Completei 3 carreiras trabalhadas no ponto bolha e agora, depois dessa terceira camada, eu vou trabalhar uma redução na quantidade de pontos baixos. Eu inicio da mesma forma, fazendo uma correntinha e um ponto no primeiro espaço. Na correntinha seguinte, lá onde faríamos, depois do ponto alto, 2 pontos baixos, eu faço só um. No próximo espaço, faço 2. No próximo, só um. No próximo, 2. Próximo, só um. E dessa forma, eu percorro toda a carreira.
Cheguei no final da carreira em pontos baixos, 2 pontos, um sozinho, 2 pontos, um sozinho. Agora, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base por mais 2 carreiras, completando as 3 carreiras como já fizemos nas camadas anteriores. Finalizei as 3 carreiras em ponto baixo, agora inicio mais uma carreira do ponto bolha, trabalhando da mesma forma. 4 correntinhas, pulo 1 de base, no próximo um ponto alto, uma corrente e puxo por 4 vezes a laçada. Fecho todas. Pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto, uma correntinha, puxo as 4 laçadas. Aqui já podemos observar que ele fechou bastante já depois dessa redução na primeira carreira de pontos baixos. Eu vou seguir agora fazendo a carreira do ponto bolha e depois volto para mais uma carreira de redução em pontos baixos. Finalizei a carreira, faço ponto baixíssimo, uma correntinha e mais um ponto. Então, 2 pontos aqui sobre o primeiro bolha. Depois, eu sigo um ponto, no próximo, 2. Um ponto, no próximo espaço, 2, igual já fizemos na camada de redução anterior. Dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Depois, faço mais 2 carreiras fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, para ficarmos com as 3 carreiras em ponto baixo. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo, subo uma correntinha, já conto como um ponto. Faço mais um, são 2, 3, 4 e 5. No 6º ponto, eu passo a agulha, busco a laçada, venho no próximo, fecho as 3 laçadinhas, fiz a primeira diminuição. Novamente, 5 pontos, 2, 3, 4 e 5. E faço a diminuição, sempre passando a agulha no ponto, buscando a laçada e já vindo no ponto seguinte e buscando a laçada. Fecho as 3 de uma única vez. Dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, faço uma correntinha, já conto como um ponto. E venho. 2, 3 e 4. Agora, 4 pontos e uma diminuição. Então, passo a agulha, busco a laçada, no próximo, passo a agulha e busco a laçada e fecho as 3 laçadinhas de uma vez só. 4 pontos e uma diminuição até completar toda a carreira. Finalizei a 3ª carreira em pontos baixos, vamos para a 4ª. Agora, inicio fazendo uma correntinha, já conto como um ponto, faço mais um, são 2, 3. Fiz os 3 pontos, faço a diminuição. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, fazendo 1, 2, 3 pontos e faço a diminuição.
Quarta carreira das diminuições já finalizada, olha como já diminuímos bem a abertura na parte de cima do gorro. Vamos para a quinta carreira, inicio também com uma correntinha, já conto como um ponto, faço mais um, são 2. Depois já faço a diminuição. Novamente, 1, 2 pontos e a diminuição. Circulo toda a carreira e volto dando continuidade. Carreira finalizada, agora eu trabalho uma correntinha, que eu conto como um ponto, e uma diminuição. Faço um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, vamos para a última carreira de diminuições. Eu já passo a agulha no próximo ponto e fecho. Então, já fiz a primeira diminuição. Agora, faremos todos os pontos em diminuição. Então, eu venho no próximo, busco a laçada, no próximo também e fecho. Diminuição, busco a laçada, depois venho no ponto seguinte, busco a laçada e fecho, até chegar ao finalzinho da carreira, onde teremos o fechamento quase completo da abertura. Carreira finalizada, eu puxo o fio. Aqui eu já cortei, eu deixo mais ou menos em torno de uns 30 centímetros de fio. Então, aqui eu ainda tenho uma aberturinha. Eu faço o anel mágico invertido. Então, eu passo esse fio por dentro de uma agulha de tapeçaria. E para trabalhar o anel mágico invertido, eu faço da seguinte forma. Eu passo a agulha em todos os pontinhos aqui da abertura, só que pegando só nessa laçadinha da frente, uma laçadinha, e não as duas laçadas do ponto, porque ele fica ainda mais delicado e fecha com facilidade. Então, venho até passar por todos, sempre pegando na alcinha da frente do ponto. Olha só, passei em todos, agora eu puxo e ele fecha por completo. Esse fio eu venho bem aqui no meio, na abertura do anel, e levo ele lá pra trás. Depois disso, eu passo aqui em uma laçadinha e passo por dentro da laçada. Depois eu arremato tudo no final, até porque aqui ainda teremos as pontinhas com a colocação do pompom. Mas olha só como ele fica bem fechadinho na parte de cima. Agora, vamos para montagem do pompom e depois a aplicação do pompom no gorro. Vou usar para a confecção do pompom, o pompom na medida 7 centímetros. Como eu monto aqui? Eu coloco essa partezinha reta, que eu não tenho esse relevo das travas aqui, para baixo, e o outro também, essa parte retinha, onde eu não tenho a trava, encostado com ele, então, reto com reto. Depois disso, eu venho com o fio, porque eu trabalho aqui passando o fio dos dois lados, enchendo, para que possamos depois montar o pompom. Como o batik é um fio mais fininho, eu vou usar duplo, um fio de dentro e um fio de fora do novelo. Então, eu seguro, deixo ele um rente com o outro e começo a enrolar.
Aqui, o quanto, eu não preciso contar quantas voltas, mas eu vou encher até que essa curvatura fique cheia por completo, que a curvatura suma mesmo. Com isso, o pompom fica bem cheinho. Quanto mais cheinho, mais bonito ele fica. Então, venho passando. Olha só, já vai diminuindo a curvatura aqui. Depois que esse lado ficar bem cheinho, eu vou passar o fio pro outro lado, repetir o mesmo processo. Depois, fechamos o círculo do faz pompom e montamos para aplicação no gorro. Bem cheinho, agora o que eu faço? Trago o fio aqui pro outro lado e repito o mesmo processo. Já enchi os dois lados, eu aproximo aqui, venho levantando essa travinha e fecho. Do outro lado, a mesma coisa, eu deixo ele bem juntinho, passo a travinha e fecho. Agora, eu posso começar a cortar em volta da base para depois fazer a montagem amarrando o fio. Aqui eu cortei 2 fiozinhos, por que que eu corto 2? Como o batik é mais fininho, para ficar mais resistente, eu uso fio duplo, mais ou menos uns 40 centímetros, 30, 40 centímetros, só para amarração. Aqui eu venho com a tesoura, cortando, passando a tesoura, ó, entre as duas partes. E eu repito até cortar em volta de toda a base. Já terminei de cortar em volta da base. Agora, com o fio, eu passo aqui, ó, por dentro, entre as duas partes. Deixo ele mais ou menos no mesmo comprimento e amarro. Aqui eu amarro bem forte para que ele vá lá dentro mesmo, bem rente, deixo um pompom bem firme. Amarro novamente, depois eu viro e repito a mesma amarração do outro lado. Depois que eu amarrei, eu venho e solto a travinha e já posso soltar aqui o pompom. Como eu disse para vocês, essas duas partezinhas aqui do fio, ela já serve como apoio aqui para amarrar o pompom. Agora, eu vou cortar, porque sempre ficam pontinhas umas maiores que as outras, então eu venho só aparando. Aparo, dou uma olhadinha, vejo onde tem, ó, a pontinha maior, para que ele fique bem redondinho. E depois disso, já vamos aplicar e finalizar o gorro. Já aparei as pontinhas e agora, para colocar no pompom, é bem simples. Eu tenho aqui o anelzinho mágico. Eu vou vir aqui uma carreira para cá e outra para o outro lado. Então, logo após o anel, uma carreira para cá, uma para lá, mais ou menos assim. Pode ser a primeira, a segunda carreira. Então, ó, eu venho, o importante é que eles fiquem separados, uma ponta para um lado, uma ponta para o outro. Para isso, eu já deixo separado aqui, de 2 em 2, e vou passar, ó, vindo com a agulha lá do avesso, trago pro direito e levo o fio lá pro avesso, lá pra dentro. Depois, eu venho ali na carreira, ó, na direção contrária, ó, o anelzinho aqui, passo o fio por dentro. E busco esses 2 fiozinhos lá pro lado avesso do trabalho. Aqui, lembrando que eu também tenho o fiozinho
que eu arrematei o gorro. Aqui eu dou uma puxadinha e dou um nozinho simples. Olha só do outro lado o pompom como já fica bem firme. Dou mais um nozinho. E agora, eu vou arrematar esse fio, trazendo ele por dentro dos pontinhos, cuidando para não sair no lado avesso. Eu posso pegar uma agulha um pouco mais fina para ajudar nesse processo. E depois que eu passar por dentro de várias laçadinhas do ponto, é só arrematar o fiozinho cortando as pontinhas. Eu repito isso tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu tenho um fiozinho também do início do trabalho, lá onde eu fiz a barra. Eu faço a laçadinha que eu já havia feito e descido ele um pouquinho, mas eu tenho que fazer a laçadinha e venho passando por dentro de várias laçadinhas do ponto. Depois, corto a pontinha de sobra. Dessa mesma forma, como eu disse, eu repito nas pontinhas do pompom. E olha só, gente, o nosso gorro já finalizado, um gorro que fica bem estiloso, bem bonito, para você usar ou vender no inverno. Então, bem legal mesmo essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!